Vamos à atividade, crianças. Nós já assistimos aos vídeos que fala sobre o que é poema. Assistimos um ontem e assistimos um hoje, não é isso? Assistimos ao vídeo também que fala sobre espaço rural e espaço urbano, que é o nosso assunto de geografia. E um pequeno vídeo que também fala a respeito de valor relativo de um número e o valor absoluto de um número. Para deixar mais claro, vou ler a atividade para vocês, tá bom? Ó, aqui tem um poema, começa com um poema que diz assim, ó, nomes trocados. Já pensou se os nomes fossem trocados? Se fruta chamasse bicho e bicho se chamasse fruta, a fruta seria macaco e o bicho então genipapo. E se rio chamasse bicho e bicho chamasse rio, o rio seria jacaré e o bicho então guaporé. E se o mar chamasse bicho e o bicho chamasse mar, o mar seria tucano e o bicho então oceano. E se você não fosse você, com quem você trocaria bicho, fruta, rio ou mar? Ou com o mundo da astronomia? Então, vocês vão, de acordo com o texto, responder. Letrada número 1. Qual é o assunto do poema? Letra B. O que você acha que aconteceria se os nomes fossem trocados? Se os nomes fossem trocados, você trocaria o seu? Por quê? Quantas estrofes e quantos versos tem o poema? Lembre-se, versos são as linhas, estrofe são os conjuntos dos versos. A gente viu isso ontem, tá? Agora vocês vão, em cada estrofe tem duas palavras que rimam. Tá aqui, ó. Macaco rima com genipapo. Aí vocês vão procurar aqui, nessa segunda estrofe. Qual palavra que rima? Quais são as duas palavras que rimam? Aqui. Aí vocês vão dessa outra estrofe. Quais são as duas palavras que rimam? E nessa daqui, quais são as duas palavras que rimam? Lembre-se que para rimar termina com as mesmas letras. Aí vocês vão escrever aqui, tá bom? Aqui nós vamos falar hoje sobre substantivo coletivo. Estudamos esse assunto ano passado, hein? Substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Por exemplo, se eu não quero falar vários peixes, eu falo cardume, que eu vou saber que já são vários peixes. Se eu não quero falar letras, eu falo alfabeto, que eu já sei que o alfabeto é composto por várias letras. Se eu não quero falar, eu vi muitos índios, eu posso falar, eu vi uma tribo, porque é o conjunto de índios. Alfabeto, conjunto de letras. Cardume, conjunto de peixes. Então, coletivo, substantivo coletivo, o quê? Indica o quê? Representa um conjunto de elementos. Aí vocês vão, eu vou passar para vocês, eu já passei para vocês uma tabela com vários coletivos de pessoas, de animais. Aí vocês vão pesquisar e vão fazer a relação. Enxame é o coletivo de qual conjunto? De anos, de artistas, de abelhas, livros ou de uvas. Biblioteca é o coletivo de cacho, elenco e milênio. Vocês vão pesquisar e vão fazer a relação, vão ligar, tá bom? Vocês vão completar as frases também com substantivo coletivo. Um avião dá... Qual é o coletivo de avião? Não vou responder. Vocês é que vão pesquisar e responder. Reescrever a frase colocando nesse espaço o coletivo de avião, o coletivo de ladrão e o coletivo de gafanhotos, letra A, B e C. Aqui em geografia, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é espaço rural e o que é espaço urbano. Ó, um município geralmente é formado pelo espaço rural e pelo espaço urbano. No espaço rural, em geral, as pessoas cultivam lavouras, criam rebanhos de diferentes animais e constroem alguns tipos de indústrias e existem áreas de vegetação natural, certo? No espaço urbano, há moradias construídas próximas umas das outras, diferentes estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas e avenidas, maior trânsito e fluxo de pessoas e veículos. Sabendo disso, vocês vão fazer o número 5, marcar V para quando as afirmações forem verdadeiras e F para falsas. No 6,
Vocês vão observar as palavras que estão no quadro, né? Tem várias palavras nos quadros aí. E vão pintar as que correspondem ao que pode ser encontrado no espaço rural. Rural, gente. Lembra? Não é a cidade, é rural. Vocês voltem aqui e façam a leitura do que é espaço rural, se já se esqueceram. O que a gente encontra no espaço rural? Caminhos de terra, pouco barulho, muitos hospitais, trator, plantação, prédios e teatro. Aí vocês vão fazer o quadradinho e vai pintar só o que encontra no espaço rural. Agora nós vamos para a atividade de matemática. O menininho diz assim: amiguinhos, vamos aprender um pouco mais sobre o sistema de numeração decimal. Preste atenção e qualquer dúvida, pergunta à professora. Valor absoluto é o valor do numeral em si. Não depende da posição que ele ocupa. Por exemplo, aqui embaixo tem um exemplo. Deixa eu continuar, eu vou dar um exemplo mais à frente. Valor relativo é o valor do numeral dependendo da posição que ele ocupa, e é relativo. Observe aqui, ó. No número 864, o valor absoluto da unidade é 4, e o relativo também é 4, né? Porque ela ocupa a classe das unidades. Agora, quando nós vamos para a dezena, o valor absoluto, ou seja, o valor do numeral em si, que ele representa, independente da posição que ele ocupa, é 6. Mas o valor relativo é 60. Por quê? Porque o valor relativo, ele depende da posição que ele ocupa. Ele não ocupa a posição da dezena, a dezena não tem um zero. Então, o relativo é 60. E o 8, o valor absoluto dele é 8, do absoluto. Mas quando vai falar relativo, o 8 é relativo a quem? A centena. E a centena tem quantos zeros? 2 zeros. Então, 800. Tá certo? Aí vocês vão fazer a atividade aqui de acordo com esse exemplo aqui. Escrever o valor absoluto e o valor relativo. Desculpa, gente, eu não falei aqui do número 7. No número 7 diz assim: observar as imagens e faça o que se pede. É referente à atividade de geografia, tá bom? Classifique as imagens em espaço rural e espaço urbano. Vocês vão escrever embaixo. Qual dessas imagens é espaço rural? Aí você coloca o nome espaço rural. Qual é o espaço urbano? Aí você coloca o espaço urbano. E na letra B diz assim: escreva os elementos que existem nas imagens que comprovem que elas representam espaço rural ou espaço urbano. Se você colocar espaço rural, aí você coloca plantação, estrada de barro, entendeu? E espaço urbano, você coloca estradas asfaltadas, prédios, a iluminação pública, tá bom? E qualquer dúvida me perguntem.